Ah, tá, agora eu estou. Voltei, voltei. Posso começar a apresentar? Alô? Alguém pode me responder se é para eu começar a apresentar? Ele tem joinha. Fizeram um joinha para eu apresentar, tá bom. Tá bom. É, eu sou o Matheus, eu estudei aí no IF entre, acho que 2016 e 2018. Agora eu estudo na Unicamp. Aliás, no post eu coloquei, pera, será que eu coloquei aqui? Não, não coloquei. Eu coloquei que eu sou Unicamp pela Conveste e eu coloquei há controvérsias porque isso que eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber se rola alguma história sobre algum aluno que entrou na Unicamp pelas vagas olímpicas, porque no caso eu fui esse estudante, eu não sei se outro estudante entrou, mas eu queria clarificar um pouco da história, porque assim, a minha medalha era de biologia e assim, eu entrei em biologia, mas como eu tinha passado em mídia, eu acabei entrando em mídia, porque dentro da Unicamp, o vestibular olímpico, quer dizer, o ingresso com as Olimpíadas, ele é separado do vestibular normal, então eu meio que eu podia fazer os dois ao mesmo tempo. Então, como a minha preferência era mídia, eu fui para mídia. E aí, eu não fiz uma apresentação para me apresentar muito, porque eu achei que o tempo era muito curto. Então, eu selecionei algumas perguntas que eu gostaria, algumas perguntas que me mandaram, que eu acho que são tópicos bons assim para apresentar. Eu não sei o que o David falou sobre a primeira pergunta, que é como vocês lidaram com a ansiedade de espera para saber a nota do Enem e dos vestibulares. E assim, eu quero muito saber a resposta, David. David, você pode mandar no chat a sua resposta? Eu quero muito saber, porque assim, eu tava conversando com o David no WhatsApp, e eu e ele tava tipo, mano, eu não sei como responder isso, assim. É, pera, David, você morreu de ansiedade? Ah, é. Ah, pô. Então, é que assim, eu diria a pior dupla pra perguntar isso, eu recomendaria que vocês continuassem perguntando, porque assim, eu não sei se foi a época, se foi a forma como a gente fez, mas assim, pelo menos eu conversando com o David, a gente teve um próximo de zero ansiedade. O que é engraçado, porque eu tenho transtorno de ansiedade e eu não tive ansiedade com vestibular, mas a coisa mais próxima que eu tive de ter ansiedade com uma prova, eu acho que foi com a Olimpíada de Biologia, porque a Olimpíada de Biologia eu tava, tipo, obcecado com a Olimpíada. E essa prova eu tive ansiedade. De ansiedade de saber a nota, ansiedade de, nossa, tô estudando aqui 24 horas por dia, não tô dormindo direito para estudar para isso. Essa foi a prova mais próxima, assim, de eu ter uma ansiedade próxima do vestibular, mas o vestibular eu meio que fui no, nossa, eu não vou passar mesmo esse ano, ano que vem eu me preparo direito. Só que daí eu passei, e daí eu fui, putz, vou ter que fazer a faculdade, mano. Para lidar com ansiedade, eu recomendo duas coisas. Se preparem para a prova, e porque, assim, é exatamente isso. Se preparem para a prova, e depois que vocês fizerem a prova, o meu pensamento. Mandar mensagem? Não. É, a minha, a minha dica é, sei lá, eu penso meio que penso duas coisas. Ou você passou ou você não passou. Se você não passou,
o meu pensamento na época foi que eu não tinha passado, então eu comecei a estudar. Foi só isso que eu fiz. Isso. Se você acha que você passou, eu recomendo que você comece a estudar também, porque talvez você não tenha passado. Mas enfim, eu coloquei isso como estudar para o vestibular, não foi uma pergunta que vocês fizeram. Ou pelo menos eu não achei essa pergunta, não apareceu na minha parte. Eu coloquei aqui porque eu achei que algumas perguntas elas pareciam confusas com estudar para o vestibular. E eu coloquei só essa frase porque eu acabei de fazer esse slide. E, e o que eu pensei em falar foi: o vestibular é um concurso. O vestibular é uma prova. Você, por mais que o conteúdo do vestibular seja o conteúdo do ensino médio, o conteúdo do ensino médio é quase tangente assim ao vestibular. Porque você saber o conteúdo do ensino médio não garante que você vai saber fazer as questões do vestibular. O que você tem que fazer é estudar a prova do vestibular. Então, a dica que eu daria é você, por exemplo, independente do ano, você está no primeiro, segundo, terceiro ano, tanto faz o ano. Você pega a prova do vestibular, imprime, sei lá, pega a prova da Unicamp ou a prova da USP, imprime a prova e começa a fazer. E faz todo dia, assim, faz uma, duas questões, porque assim, foi assim que eu estudei para a Olimpíada. Faz uma, duas questões diariamente, não precisa fazer a prova inteira, porque nesse estágio você está tipo estudando como funciona a prova. Você não está estudando, você não está estudando para o tempo da prova, você está literalmente estudando a prova. E simulado ajuda, mas isso que eu estou falando é outra coisa. Estudem a prova. Eu vou para o próximo tópico. Seria fácil achar emprego depois de terminar a faculdade? Então, essa pergunta, ela é muito complexa. Por que ela é complexa? Porque assim, deve ter gente no doutorado fazendo a mesma pergunta. Não tem uma resposta simples. É fácil achar emprego depois de terminar a faculdade. A resposta, a primeira resposta que eu daria é, se eu mudaria a pergunta. É mais fácil achar emprego depois de terminar a faculdade? Com certeza. Se você fizer a faculdade, é mais fácil você conseguir um emprego. E se você não fizer a faculdade, é mais difícil conseguir um emprego. Isso é meio óbvio, mas eu não posso falar que é fácil achar um emprego depois que você termina a faculdade. Principalmente porque depende da área, e tipo, mesmo que eu esteja dentro da humanidades é uma área gigantesca, assim, tipo, pô, tem gente que eu conheço da geografia aqui da Unicamp que sai e vai trabalhar na Petrobras, assim, tipo, da geografia, sabe? Tem gente que vai, sei lá, da química que vai trabalhar em laboratório. Isso eu tô falando os cursos que geralmente a galera pensa que é para virar professor, assim, tá fazendo geografia é para virar professor. Não necessariamente, porque tem um bacharelado em geografia. E o bacharelado em geografia, você não vira professor. A minha área eu não vou virar professor, o meu é um bacharelado também. Que no caso é mídia. E assim, pelo menos dentro da mas enfim, o conseguir um emprego é uma coisa complicada. Mas é complicado porque, assim, a vida é complicada, assim. A vida não é um morango, assim. A vida é complicada. Não é fácil achar um emprego, assim. E fácil, eu digo, sei lá, eu não sei o que vocês imaginam como a universidade vai ajudar, assim, a vocês a conseguirem um emprego, mas eu tenho que falar que não é fácil. Mas, enfim, é óbvio que, assim, não é fácil, é um termo relativo. Como eu disse, é mais fácil você conseguir um emprego se você tiver feito faculdade. Vou dar alguns exemplos, assim, é que, sei lá, agora eu não tô em casa. Esse lugar aqui não é em casa. Eu tô na casa de uma amiga, e essa amiga, ela trabalha no Zé Delivery. Ela é do mesmo curso que eu. Tem uma amiga que trabalha na Paramount, que não, ela trabalha na Paramount ainda. Isso eu tô dando exemplo do meu curso, assim, de pessoas que eu conheço. Tem uma outra amiga que ela já saiu, mas ela trabalhava na IPTV, que é uma empresa da Globo, aqui de Campinas.
Então, assim, e tem esse evento na Unicamp, pelo menos, que chama do Talento. Todo ano, assim, as empresas vêm e, tipo, vem um monte de empresas, sei lá, vem a Renault, vem a Globo, vem a Ambev, vem, sei lá, mano. Pensa numa empresa grande aí, ela vem e ela apresenta os processos seletivos para os estudantes, assim. Você pode ir lá, né? Vai ter lá o stand da, sei lá, da Globo, vai ter lá o stand da Google, vai ter lá o stand do, da Ambev, vai ter lá os stands e você pode falar com a galera, com as pessoas que representam a empresa e falar, ah, não, como é que é o processo seletivo aí dessa empresa? E tem isso que eu acho que ajudaria. E, e aqui eu separei, aqui tá aqui, ó, no, nas linhas aqui do meu slide, tá separado em duas, porque assim, tá aqui, para quem quer um emprego normal. E tem a parte aqui, para quem quer vender arte na praia. Eu coloquei isso aqui, porque assim, mesmo eu sendo da humanidades, eu sou de uma parte específica da humanidades, que é a comunicação e a arte. E, e dentro da comunicação e da arte, você tem meio que duas possibilidades, né? Você pode ter um emprego normal, como por exemplo, estagiar em uma empresa de comunicação, ou você estagiar numa empresa, uma empresa qualquer, tipo a Ambev. Eu tenho nossa, dois amigos que estagiam na Ambev, e tecnicamente a minha amiga que estagia no Zé Delivery, ela também estagia na Ambev, porque o Zé Delivery é da Ambev. E, tipo, eles estagiam na parte de comunicação e de marketing. Mas, enfim, o ponto é, tem essas duas opções. Você pode trabalhar, tipo, num emprego, entre aspas, mais sério, que é você trabalhar no marketing, você trabalhar, sei lá, editar vídeo para uma produtora. Nossa, tem muito emprego, galera. Eu não vou conseguir pensar agora. Eu sei que tem, por exemplo, aqui a Unicamp, na Mediologia tem engenharia de som também. Isso é uma coisa depois que você entra. E daí, por exemplo, eu sei que tem um ex-aluno da Mediologia que trabalha com a Pablo Vittar. Mas enfim, emprego normal. Agora tem emprego para quem quer vender arte na praia, para quem quer ser artista. Para quem quer ser artista mesmo, você tem duas opções. Mas não é nem duas opções, são como funciona o mercado artístico, e eu tô falando tipo do mercado artístico não só do Brasil, eu tô falando do mundo inteiro, que eles funcionam à base de duas coisas: você ter contato com as pessoas e incentivo fiscal dos governos. E isso, inclusive, quando eu digo incentivo fiscal, os exemplos que eu dei aqui, Lei Rouanet, PROAC, Aldir Blanc, editais no geral, são exemplos do Brasil. Mas todos os países, todos os países que têm é, um- uma indústria cultural forte, isso eu incluo os Estados Unidos, eles têm, é, eles têm lei de incentivo fiscal. Tanto que eu acho que todo filme da Marvel, nos créditos, se você esperar os créditos, você vai ver em algum momento que vai estar escrito lá, vai ter uma maçãzinha e vai estar escrito Geórgia. Aquilo lá é por causa que aquele filme foi feito, pelo menos uma parte do filme foi gravado no estado americano da Geórgia, porque esse estado americano, ele tem leis de incentivo fiscal. E, obviamente, a Disney, ela chega e fala, não, aqui é mais barato de gravar, eu vou gravar aqui. E, e essa coisa, né? Mas, enfim, o ponto é, a cultura, no geral, ela depende muito desses incentivos fiscais. E no Brasil, né, o mais famoso provavelmente é a Lei Rouanet, porque pelo menos toda vez que aparece na mídia, parece que a galera só tá reclamando. Mas enfim, incentivo fiscal e criar contatos. Por que criar contato? Eu, se você quer vender arte na praia, se você quer ser artista, e você tá pensando, não vale a pena fazer faculdade, porque eu só quero ser artista, e tipo, de fato, você não precisa fazer faculdade para ser artista. Se você vier aqui se você vier aqui no IA, no Instituto de Artes aqui da Unicamp, e você perguntar para qualquer pessoa, os alunos eles vão ficar ofendidos, mas os professores vão falar, não, mas eu estudei tal artista, e esse artista não fez faculdade. E eles vão responder isso com a maior seriedade, assim. Eles vão falar, não, mas o Grande Otelo,
Nossa, esqueci lá, o Tarantino, o Basquiat, não fez, nenhum desses aí fez faculdade. Mas assim, para que serve a faculdade? A faculdade ela serve para várias coisas. Uma é que você vai ter contato com coisas que talvez com treinamentos práticos que você não teria se você fizesse se você tentar fazer sozinho, se você entrar estudar sozinho. E segundo, que você cria contatos. Tipo, por exemplo, um filme. Um filme são muitas pessoas fazendo. Eu, por exemplo, tenho um projeto. E esse projeto, aliás, é um projeto que ele vai ser Lei Rouanet. Eu não posso dar muitos detalhes, mas é um projeto que vai ser um projeto Lei Rouanet. E esse projeto eu não vou fazer sozinho. Não tem como, é um curta-metragem. Tipo, eu tenho uma equipe de, sei lá, 10 pessoas. E eu, no caso, sou só produtor executivo e roteirista. E assim, eu precisava conhecer as pessoas. Tipo, pô, eu não sou cenógrafo. Eu não sei fazer a cenografia de uma cena. Mas tem uma pessoa na minha equipe que sabe. E tem essa coisa, né? E não só de conhecer as pessoas pela questão de delas saberem, tem essa questão de você ter os contatos, porque dependendo do projeto, você tem que fazer em grupo, mas também de contato mesmo, tipo, é mais provável você conseguir apresentar, por exemplo, se você não for exatamente da minha área, que é audiovisual, mas você for ser artista visual, você for fazer visuais na Unicamp, e você quer ter o seu trabalho exposto numa coleção. Eu não tô vendo. Alguém. Não, ninguém fez nenhum pergunta. Enfim, se você quer ter seu trabalho exposto numa coleção, pô, eu diria que ajuda bastante você estar na faculdade, assim, mesmo que você ignore todas as aulas, assim, mas você ter contato com os professores, porque daí você pode, por exemplo, expor nos museus aqui nas coleções aqui da Unicamp, e daí você vai ter contato com as pessoas, e daí você às vezes sobe para outro lugar de exposição, enfim. Eu acho, para a área artística, mesmo que seja tecnicamente inútil, ela tem muitos benefícios, assim, você fazer a faculdade. Tá, eu já falei de emprego normal e emprego de artista. Agora eu vou para a próxima. É difícil fazer faculdade? Será que é difícil trabalhar e fazer faculdade? Então, essa pergunta, a primeira, é muito difícil fazer faculdade? Eu coloquei aqui, mas se você fez IF, eu diria que é parecido. E também vai depender do professor, né? Eu digo o professor da faculdade, né? Porque alguns professores eles são mais rígidos, outros não tanto. Depende do professor, não dá para eu cravar aqui. Nossa, você não vai ter vida. A não ser que você queira engenharia, aí você não vai ter vida. Mas enfim. Será que é difícil trabalhar e fazer faculdade? Essa é uma dúvida específica que eu tenho que falar sobre se você for para uma universidade pública. A universidade pública, a maioria delas, eu imagino que todas elas têm programas de permanência. Então, por exemplo, eu não, por exemplo, o restaurante universitário aqui, que a gente chama de bandejão, para mim é de graça. Já é barato para um aluno normal aqui, porque é tipo, sei lá, acho que é R$ 3 para você comer o almoço, R$ 3 o almoço, R$ 3 a janta, mas assim, como eu sou bolsista, para mim é de graça. Eu entro lá, eu não pago esses R$ 3. Então, em vez de pagar, sei lá, em vez de pagar esses R$ 150 que eu ia gastar no restaurante da faculdade, eu não gasto mais, porque eu sou bolsista. E também, essa bolsa aqui que eu tô falando é da Unicamp. Eu recebo por volta de R$ 1.500 por mês para estudar na Unicamp.
Isso, bolsas da Unicamp. Eu coloquei lá no post que eu era artista no museu, num museu da biologia aqui da Unicamp. É por causa da bolsa. É uma bolsa trabalho, então, tipo, eu recebo são duas bolsas, bolsa trabalho e bolsa aluguel. A bolsa aluguel eu não preciso trabalhar para receber, mas a bolsa trabalho eu preciso trabalhar para receber. A bolsa trabalho, eu tenho que trabalhar em algum lugar da Unicamp. No caso, eu trabalho no museu. E eu trabalho no museu não como museólogo ou como biólogo, eu trabalho como artista. Eu faço, sei lá, tem um GIF aí, se alguém quiser pesquisar na internet, 25 borboletas do Brasil. Eu não fiz sozinho, mas eu fiz com a ajuda da equipe do museu. Mas, assim, a equipe não faria sem mim e eu não faria sem a equipe. Mas, assim, não se preocupem tanto com. Se vocês forem. Se o objetivo de vocês é universidade pública, não se preocupem tanto com a questão de vocês sobreviver na Unicamp. Se preocupem um pouco, óbvio, porque eu recomendaria pelo menos ter dinheiro para os primeiros 2 meses, até você ter aprovado os processos seletivos dessas bolsas, mas ah, eu tecnicamente não preciso um trabalho formal, assim. E esse trabalho, eu tenho que dar uns detalhes, né? Eu trabalho, tipo, 10 horas por semana. Tipo, pô, trabalhar 10 horas por semana e ganhar R$ 1.500 é, é difícil achar um emprego assim. É difícil achar um emprego assim, galera. E assim, R$ 1.500, eu não sei qual que tá sendo a reação de vocês, eu não sei se vocês estão achando muito. Ah, eu tô ouvindo aqui, ó, dá uma agilizada, enfim. Tá, não sei se vocês estão achando muito ou pouco, não é tanto assim porque morar do lado da Unicamp é caro, mas enfim, qual que é a última? Ah, não, eu não tenho mais nada pra falar. Tá bom, eu quero alguma resposta, porque eu tô falando sozinho no meu quarto. Eu tô falando sozinho num quarto e isso é muito estranho pra mim. Aí, Matheus. Agora eu tive que te mutar para conseguir falar. Beleza, valeu aí pela apresentação. Alguém tem alguma dúvida aí? Você já tô querendo ir para aula, né? Não, você não tem aula, não? Então vamos ficar aqui até as 3. Aí vocês falam, quem que é? Quem? Putz, eu não conheço, Alguém não dá tá para com folgar para ele, não. alguém tá com alguma Mas, dúvida? beleza, obrigado aí, Matheus. Quero saber se Esse daí é o QR Code para quem quiser. O mesmo QR Code, tá? A mesma palestra. eu quero